E aí, senhoras e senhores, estamos aqui em Araraquara, chegamos na fábrica da Lupo. Amigo, amiga, Lupo, uma das maiores fábricas de têxtil do Brasil. São apenas 104 anos de história e é óbvio, eu, como empreendedor que sou, varejista que sou, estou maluco para conhecer mais dessa história. Porque imagina, uma empresa com 104 anos de história, olha a quantidade de crise econômica, de recessão, crise mundial, crise global que essa marca passou. Para hoje, continuar crescendo, são mais de 800 franquias espalhadas no Brasil. Então, eu estou maluco para entender um pouco mais dessa história. E algo que está me deixando muito feliz é que a gente vai ter acesso aqui a um conteúdo exclusivo. Muito do que vai ser revelado hoje nunca foi contado para ninguém. Então imagina a riqueza que a gente vai conseguir extrair hoje. Então aproveita, espero que essa história consiga te inspirar, te motivar, porque só de pisar aqui, cara, o ambiente já é outro. Mas vamos conhecer essa história de perto. A gente vai conversar hoje com pessoas que estão construindo essa marca há mais de 40 anos, trabalhando aqui. Vem cá. Turma, a gente está aqui no pátio, no estacionamento da fábrica da Lupo. Araraquara tem 240 mil habitantes, tá? Uma curiosidade para vocês. E só essa fábrica aqui da Lupo, ela emprega 5.500 pessoas, empregos direto. Você não tem noção do complexo disso aqui. A gente vai tentar mostrar a vocês umas imagens de drone só para você pegar um pouco da grandiosidade disso aqui. Ó, obrigado. Olá, Carol. Como vai? Tudo jóia? Bom dia. Bom dia, você tá bem? Boa viagem? Excelente. Chegamos bem tarde, porque muita chuva ontem. Sério? Chegamos quase 2 horas da manhã, mas foi ótimo. Seja muito bem-vindo ao Legado. Esse é o quadro do Café com Pivete, onde o nosso objetivo é entrar dentro de marcas, indústrias, empresas, para conhecer um pouco mais da história dos empreendedores envolvidos com essas marcas. E hoje, amigo, a gente está aqui na Lupo, que é uma das maiores fábricas têxtil do Brasil. São 104 anos de história. Essa história está toda contada aqui, só que é óbvio que eu vou querer conhecer um pouco mais das pessoas que ajudaram a construir essa história. E a Lupo, ela está viva e crescendo há mais de 10 décadas. Gente, isso é muito forte, muito forte. Então você que é empreendedor, assim como eu, deve estar curioso para entender como que a Lupo resistiu a todas essas crises, recessões, cara, crise mundial, crise global, todo tipo de crise, e está aqui, viva e crescendo. Uma empresa pulsante, uma empresa que tem caixa. Então, ó, hoje vou conversar com várias pessoas que vêm construindo essa marca. Eu já estou aqui, ó, todo arrepiado. Bora entender, porque essa história já está me inspirando e eu tenho certeza que vai te inspirar também. Todo mundo devia conhecer isso aqui, Ramon. Vou te falar o que acontece. E uma coisa que me chama a atenção, assim, eu estou muito animado para contar essa história da Lupo, é que você pode pesquisar aí, você vai encontrar pouquíssimo, quase nenhum conteúdo no YouTube contando essa história, narrando essa história, e muito menos com as pessoas envolvidas trazendo depoimentos. E aqui nesse conteúdo ele vai estar completo. É praticamente a primeira vez em 104 anos que a Lupo vai abrir detalhes dessa história com conteúdo exclusivo. Então, você pode ter certeza, você que é empreendedor, que assistir esse conteúdo, você vai tirar muito insight para a gente continuar sobrevivendo e crescendo em um país que, vamos lá, não é fácil. Aqui, Ramon, olha aqui o Instagram da época. Instagram não, amigo. Aqui era um canal de mídia, canal de aquisição de cliente. Ó, Jornal Melusa, eram jornais da década dos anos 80 já aqui, ó. 1964. A Lupo desejando Feliz Natal e um próspero ano novo. Ó, 1969, mais uma propaganda da Lupo. Esse era o marketing da época, tá? Mais uma campanha de Natal da Lupo, ó. Papai Noel com as meias.
Olá, como vai? Pode falar? Pode, tudo bem? Bom, Você que é a Daniela? Sou a Daniela, e você? Prazer, Rafael, tudo bem? Rafael, Tudo já. como vai? Prazer conhecer. Esse aqui é o Ramon, essa aqui é a Luana. Vou tomar um café com a Dani. Não é todo dia que a gente tá com um integrante da família Lupo, né, Carol? Ai, meu Deus, imagina. Você é bisneta do Henrique. Sou neta do Aldo. O Tá. Henrique teve 10 filhos, Tá, 8 deixaram herdeiros. Então somos 8 grupos. É uma família, a família proprietária da Lupo são 8 grupos. certo. 8 grupos. E me diz uma coisa, então o Henrique veio da Itália com que idade? 11 e 12 anos. Eles vieram de Trento, lá do Tá. norte da Itália. O pai dele, o Teodoro, era relojoeiro. Esse era o ofício da família lá. Então não tinha nada a ver com meia na Itália. Nada a ver com meia, nada a nada ver com com, meia, com nada a ver têxtil, com- nada. Nada. Então vamos lá, do começo. Quer dizer, se você pensar um pouco, nada a ver, né? Toda vez que me perguntam, quando eu conto a história da Lupo e essa máquina ajuda a contar, a escolha por empreender, né? Por aumentar o negócio da família e comprar a primeira máquina de meias, se você vê a delicadeza, a precisão das agulhas ali, do que faz o tear, do que forma o tear, tem um pouquinho a ver com a relojoaria. Precisaria de delicadeza, precisaria de muita precisão, Porque é máquina, né? ferramentas muito delicadas, né? O Henrique Lupo vem pro Brasil. 1888, dia 13 de 1888. maio de 1888, eles chegaram no Brasil. Mas ainda era uma criança. Criança de 11 anos, agora Tá. você imagina um menino de 11 anos ter que sair da cidade dele, do país dele, fazer essa travessia que não era fácil no navio, com o pai, a madrasta e os irmãos, e chegar num país que ele não conhecia a língua, que não tinha Google, não tinha WhatsApp, não tinha ninguém, não tinha uma outra família esperando eles aqui. Eles saíram porque não tinha mais trabalho lá mesmo, como tantos Caramba. outros imigrantes, né? Como a gente chegou com a mão na frente e outra atrás aqui no Brasil. Exatamente. O Henrique Lupo. Total. E aí o pai dele aqui chegou sem nada e foi... o primeiro registro que tem no cartório que ele pagou imposto foi sobre uma cabra. Então acho que ele comprou uma cabra, vendeu leite, é o que a gente imagina. Até começar de novo a trabalhar como relojoeiro, o Teodoro. Tá. E os filhos foram seguindo o caminho dele. E aí montou outra relojoaria, o outro montou uma ótica e ele continuou com a relojoaria, o Henrique. E ele se tornou um comerciante muito importante para a cidade. Ele foi o primeiro a ter uma loja com vitrine. Ele estava sempre elegantíssimo, recebendo os clientes. Esse gramofone, tinha gramofone para vender na relojoaria. E ele ficava tocando, então ele já cuidava da experiência do cliente lá. Então não é só indústria. A Caramba. Lupo é a história da indústria e do varejo então no Brasil. E isso é empreender, né? E o Henrique, ele chegou então aqui, um menino de 11 anos, né? E eu falo para a moçadinha que vem das escolas aqui, quais são os sonhos deles, né? Porque ele chegou sem ter perspectiva nenhuma, e olha o que ele construiu, né? Mas, quando ele tinha 18 anos, a madrasta morreu de febre amarela, eles precisaram sair da casa porque a casa ficava interditada, tiravam tudo, punham fogo em tudo, e a família levaram o pai, que depois soube que faleceu também de febre amarela. Foi uma tristeza, e ele ficava de madrugada com os irmãos escondidos, porque não podia voltar para o centro da cidade, porque era uma família que tinha tido a febre, a doença. Então ele lutou muito para sobreviver, sabe? Ele saía de madrugada para consertar relógios, acertar relógios, aferir relógios, né? Escondido e tal, para conseguir dinheiro, para comprar comida para ele e para os irmãos, e ele ia de bicicleta, por isso tem essa bicicleta. Quem diria que a empresa dele, né, 100 anos depois, ia continuar firme, sem demitir, pelo contrário, também numa nova pandemia, né? Pois é. Então esse fio da vida eu acho interessante. Eu vou te falar que eu dei uma olhada na história da Lupo, 105 anos completa esse ano, e aí quantas crises essa turma viveu? Muitas.
Crises globais, Sim. crises nacionais, crises locais, familiares, todo tipo de crise. É importante sempre lembrar, assim, desculpa te interromper, Rafa, mas assim, toda empresa vive muitos problemas, né? Uma empresa longeva, mas uma empresa familiar ainda tem todas as questões familiares. Aí, ó, você que tem empresa familiar não pensa que tudo são flores, né? Claro que não. Claro que não. O Henrique formou a empresa com os 2 filhos mais velhos, o Rolando e o Rômulo. E aí fizeram o primeiro lote de meias. Essas meias, adivinha onde elas foram tingidas? Lembra que começou dentro de uma casa, na sala de jantar. Então, a Lupo começa, só tinha uma máquina na sala de jantar. Isso. Cara, onde elas foram tingidas? Se era na sala de jantar, vou chutar que foi na cozinha. Não foi na cozinha, foi na banheira da casa. Meu Deus. Então, assim, esse primeiro lote de meias, o Rômulo saiu para vender. Pegou o trem e foi levar em vários lugares essas meias. Quando ele voltou 30 dias, 40 dias depois, a família toda esperando. Como foi isso? Lembra? Sem telefone, sem internet, imagina, sem nada. Os transportes da época. Aquela expectativa para ele vir contar o que aconteceu. E, infelizmente, esse primeiro lote não vendeu. Só que não vendeu porque era uma meia como qualquer outra meia que já existia no Brasil, só que era mais cara. E aí eles ficaram pensando o que a gente vai fazer. Então, desde o início, a Lupo já tinha esse posicionamento de qualidade. Olha, é aí Produto que vai diferenciado. nascer. O posicionamento da Lupo nasceu naquela noite, quando eles tomaram a decisão de se desfazer desse primeiro lote, e o Henrique disse: nós vamos fazer a melhor meia do Brasil. Olha. Aí o Rômulo falou assim para ele: mas vai dar trabalho, pai. Aí ele falou: mas fazer essa também deu. Então, ali já é uma lição de empreendedorismo. Fazer bem feito dá trabalho, mas fazer mal feito também dá trabalho. Escolha o seu trabalho. Ou seja, o tempo que você vai ter que dedicar àquilo ali é praticamente o mesmo. Vai dar trabalho. Cara, que insight. Por conta que, já que a gente vai ter trabalho para fazer um produto que não vai ser tão bom assim, por que não fazer o melhor? E aí, nessa noite, para mim, na minha leitura, nasceu o posicionamento da Lupo. Porque ele disse: nós vamos fazer a melhor meia do Brasil. E aí, outra coisa que é um passo que eu falo, eu estudo futurismo e Cool Hunter há muitos anos. E eu vejo o Henrique dessa forma também. Porque o que ele fez? Lembrando que ele já era um relojoeiro muito bem sucedido. Então ele estava... Henrique tinha que idade nessa época? 40 anos. 40 anos. 10 filhos. Caramba, 40 anos, 10 filhos. Por isso que os 2 mais velhos já trabalhavam junto com ele, são responsáveis junto com ele por tudo isso. Tá. Mas eles queriam mais. Eu acho que isso que é o empreendedorismo, né? Você olhar uma oportunidade, olhar um cenário e falar: o que eu posso fazer? Fora isso, era um momento do Brasil em que tudo estava por ser feito, né? Então a história do Henrique, a história da Lupo, a história também de tantas outras famílias de imigrantes que chegaram aqui de um país já um pouco mais desenvolvido e falaram: bom, aqui é o lugar da oportunidade, né? Tem espaço, tem pessoas querendo coisas novas e a gente já vem de um lugar, não tem as guerras que tinham lá, enfim. E aí, uma atitude dele, uma iniciativa do Henrique, que eu acho que é muito futurista, né? Uma pessoa que olha para o comportamento para gerar esse desejo de consumo. Ele mandou o Rolando para a Europa, ele ficou lá uns 6 meses, e aí as cartas que eles trocavam, ele dizia: vá aprender mais sobre indústria têxtil, sobre as agulhas, sobre fiação, pergunta, observe as pessoas na rua, entre nas lojas, veja as vitrines, esteja bem alinhado, compra um casaco novo, vai conversar. Então, assim, esse jeito de olhar para a vida e para quem já faz antes de você e faz melhor, sabe? Ampliar esse olhar para o mundo. O nome disso é humildade. De aprender o tempo todo. Que bonito. Também acho que é humildade, sabe, sim. E isso falta, às vezes. Sim. A pessoa tem que... Às vezes você tem uma ideia brilhante, mas não foi buscar quem que está fazendo algo você já se acha capaz o suficiente de você ter o melhor produto. Não dá para pular esses processos, né? De você aprender. Então, olhar sempre
quem já fez aquilo antes, como essa pessoa tá, como ela começou, por isso que eu acho tão importante isso que você está fazendo. Pois é. Não, e o bacana é que olhando para essa história do Henrique, na primeira grande crise, digamos assim, que ele sai para vender naquela situação e não vende absolutamente nada, é aí que a maioria dos empreendedores desiste. É aí. E ele usou isso já como combustível. Tá, se foi esse o recado que o mercado me deu, a gente vai melhorar e daqui vai sair a melhor meia do Brasil. E saiu. E a gente tá vendo o resultado disso hoje. Né? Agora imagina se ele tem desistido. Olha o legado que a gente tinha deixado de se perpetuar. Mas aí vem outras responsabilidades. E uma outra coisa que eu acho super importante falar hoje e que já é uma cultura da Lupo é a questão de ter mulheres trabalhando, né, na fábrica. A gente fala do chão de fábrica até a presidência. Porque o que acontece? Por essa precisão que eu te falei, esse cuidado com as agulhas, o arremate das meias calcanhar e ponteira era feito à mão. Então, desde sempre, eles empregavam mulheres, as mocinhas da Lupo, as meninas. E aí, eu preciso te contar rapidamente de 3 coisas que eu acho muito significativas na história da Lupo, muito antes de ter toda essa legislação, antes até da CLT. O Henrique, primeiro que as meninas, além de aprender o ofício de usar a máquina e tal, elas também tinham aulas de matemática, português, tinha uma escolinha, sempre teve a escolinha. E ele levava, tem fotos ali que eu acho super bacana vocês colocarem, eles faziam as caravanas de férias da Lupo, eles levavam as meninas com as famílias, marido, filhos, para ficar 4, 5 dias em Santos, parava Santos, fechava alguns hotéis lá e levava as meninas para irem para a praia uma vez por ano. Que loucura. A outra coisa que ele fazia, que era incrível... Ele tinha uma visão assim... Além de ter uma visão de gestão, ele já tinha uma visão de recursos humanos. Para o humano, o ser humano para ele. Então, assim, isso eu acho muito importante dizer. E a outra coisa que eles fizeram, criaram um clube no centro de Araraquara que chamava Melusa, Clube Melusa é Meias Lupo S.A., com piscina semiolímpica, quadra de tênis de vôlei, parquinho, sauna, um belo salão de festa para os funcionários e suas famílias. Então é uma visão assim, eu quero as pessoas felizes trabalhando para mim, sabe? Ainda sobre a história da Lupo, eu acho que uma das grandes transições que aconteceu foi quando a Liliana, ela assume a gestão da Lupo. Sem dúvida. Queria que você me contasse um pouquinho dessa transição, né? Então, que já foi uma transição, entre aspas, mais recente, mas não tão recente assim. Né? Mas foi uma transição que... Anos 90, começo dos anos 90. Isso, começo dos anos 90, mas foi uma transição que foi um ponto de inflexão para a Lupo. Foi. Né? Meio dos anos 80, a segunda geração é que dirigia a empresa. Então as sucessões foram feitas dentro sempre da família. Mas eu acredito que no final dos anos 80 ali, que é um período que, se você fizer uma retrospectiva, foi quando a gente entrou num mundo meio novo, né? Começou a ter os computadores, mudou o mundo. Eu acho que naquele momento a Lupo já era a maior empresa de meias do Brasil, continua sendo, mas nesse momento a gente só fazia meias. O Rômulo, que saía lá para vender, ele é o grande responsável pela capilaridade da Lupo. A gente tem quase 35 mil pontos de venda no Brasil. É muita coisa. São mais de 5 mil municípios. Enfim, então mas isso começou com alguém. E começou com o Rômulo vendendo na sua maleta, levando meia para todos os lugares. Então, durante muitos anos, mais de 70 anos, só fizemos meias. Então, esse momento chegou junto com o envelhecimento da segunda geração, né? E aí a gente fez uma transição, uma sucessão profissional. Não foi buscamos um profissional do mercado. Então isso já teve uma quebra de cultura. Entendi. Sempre a família à frente, aí vem um profissional de fora. E foi uma sucessão traumática, porque a empresa aí, que já não estava muito bem, eu acho que ela não estava muito dialogando com os novos tempos, teve esse problema com essa sucessão. Aí, sucessão para empresas que têm essa longevidade de vocês é sempre um ponto de atenção, essa sucessão. Muito. Por conta de cultura mesmo, sim, né? Sim, sem Você dúvida. me falando, a gente olhando da década de 90 para trás, a gente viu que um dos desafios era justamente não desalinhar a cultura.
Isso. E aí quando teve essa quebra de cultura, Isso. a gente já vê que começam os problemas. Começam os problemas, sem dúvida. Tá. E aí, nesse momento aí bem desastroso, bem difícil, a gente estava sem caixa, sem perspectiva. A gente estava quase entregando a Lupo, não era nem vender para capitalizar os acionistas, era uma entrega da empresa. A Liliana, neta do Henrique Lupo, uma profissional muito bem sucedida já em São Paulo, com uma carreira e tal, ela já tinha passado por aqui em algum momento, um pouco antes. Ela veio e falou, já que a gente está nessa situação, eu quero entrar, me deem 1 ano. E aí... E ela tinha que idade nessa época? Ela tinha 50 e pouco. Que Ou incrível, quase 50, né? Incrível. Porque ela tem 80 Engenheira hoje. de formação. Engenheira civil, Gente, eu li um pouco da história da Liliana. Sensacional. E sensacional. Ela com 50 anos de idade, ela assume o controle da Lupo nesse momento, no caos, quando estava assim, a maioria das pessoas que estavam em volta já não via mais solução, talvez o mercado externo já não dava mais tanta credibilidade, mas aí vem a Liliana e diz assim, não, deixa comigo. Uma pessoa que tem a raiz ali da família Lupo, que conseguiu trazer de volta a cultura, trazer de volta tudo aquilo que você contou sobre o Henrique, de qualidade, de ponto de venda, de relacionamento com as pessoas e com os clientes. Ela traz de volta isso. E a Lupo dá uma guinada absurda. Sim. Absurda. A equipe, ela e a equipe dela modernizaram a empresa, com certeza cortaram muitos gastos. Aí tem toda uma, que a gente ficaria horas aqui falando. Mas ela entendeu a força da marca e começou a produzir as cuecas, porque até então a gente só fazia meia. Então o olhar dela, assim, o que a gente pode fazer. Ela manteve a qualidade e começou a diversificar. A perceber novos horizontes. Com a mesma qualidade, com o mesmo conceito que vocês tinham. Isso. Cara, então é isso. Às vezes, o empreendedor passa muito por isso, passa por crise e ele não passa a não enxergar a solução. Exatamente. E às vezes a solução está muito mais perto do que a gente imagina, porque ela já tinha uma fábrica gigante, ela já tinha isso da qualidade, ela só precisou pegar isso, perceber as oportunidades que estavam ao redor dela e foi preenchendo com trabalho. E outra coisa, isso foi na década de 90, ela assumiu com 50 anos e o que é que chama a atenção? Que até hoje ela continua na diretoria ativa. Super todos ativa. Os dias aqui na fábrica. Todos os dias. Eu não vou nem perguntar a idade dela, que pode ser indelicado, né? Mas se a gente fizer as contas, a gente percebe que passa de 80 anos. Meu Deus do céu. Mas ela realmente... E tem gente que com 40 anos, 50 anos, diz assim, eu vou desacelerar. Eu estou estressado, eu vou desacelerar. É só fracassar que você vai... É só fracassar que você pode desacelerar. Que você não vai ter trabalho, né? É só fracassar que não tem trabalho. Eu acho que a última grande crise global, inclusive, foi a pandemia. E a Lupo tem uma história curiosa. Por quê? Porque eu fui cliente de vocês na pandemia. Das máscaras. A gente parou de comprar muita coisa. Mas a gente, por outro lado, precisou comprar outras. Entre elas, máscara, que era obrigatório. E a máscara de vocês, eu lembro que era tida como a melhor máscara do mercado. Que volta lá para 1888. Quando ele chegou, né? Mas quando a Lupo fundou em 1921, quando ele começou já com isso da qualidade. Então, traz para mim um pouco de como que foi que a Lupo se reinventou eu vou contar, na pandemia. Mas depois vocês podem conversar com os meninos que participaram de tudo isso para entender mais tecnicamente. Foi extremamente significativo. Vem cá, pode trazer. Boa, pode Carolzinha. Gravar, Ramon. Aqui, ó. Falando de pandemia, olha o que acabou de chegar na minha mão. Essa daqui, sem sombra de dúvida, a melhor máscara do mercado na época da pandemia. Com certeza quem está assistindo lembra das máscaras Lupo. Graças a Deus que acabou. Graças a Deus que acabou. Então, não precisamos mais. Mas eu ainda vejo pessoas no avião usando, né? Quando a pessoa está um pouco resfriadinha para trabalhar ou para estar em multidão. Mas conta, do ponto de vista histórico, o que é que representou para primeiro Lupo? Que Araraquara foi uma cidade que passou por 2 lockdowns, né? Sim. A cidade estava fechada, não podia ninguém sair na rua, quando a Santa Casa pediu ajuda para a Lupo, como outras empresas de Araraquara, mantenedora da Santa Casa, que é o hospital que atende o SUS aqui. E eles se viram, de repente, todas as máscaras que tinham só para cirurgias, né? Porque era só nesse momento que usavam. Sim. Acabou.
e não tinham onde achar máscara, pediram ajuda para a Lupo para fazer aquelas máscaras ainda de TNT, sabe, Sim, aquele material? sim. E o que foi, a Liliana atendeu prontamente, mas foi um desafio, porque você vai ver, as máquinas são teares, circulares, não é máquina para costurar TNT. Então fizemos as primeiras máscaras, doamos para a Santa Casa, aí pediram mais, e aí não tinha mais produto. Bom, a pandemia continuando, chamaram aqui os técnicos, que estavam todos afastados, acho que a gente deu férias coletivas. E agora, o que a gente faz? Então, mais uma vez, eu acho que tem um olhar assim, também empreendedor, mas nesse caso, ninguém acho que imaginava o que ia virar isso, mas o que a gente tem? A gente já tem fios inteligentes, antimicrobianos, antivirais, né? Que usa na linha íntima da Lupo. Então, vamos tentar fazer. Aí fizeram as primeiras máscaras que ficaram bem mais ou menos, porque o elástico era costurado. Depois você pode ver, essa é um produto só. Cadê? Onde abre aqui? Se abrir, é bom abrir para mostrar. Pode abrir? Isso. Então vamos abrir. Então você vai ver que é uma peça só que saiu de um tear circular, como todo produto da Lupo, tá vendo? Não tem emenda. Uhum. Ela sai da própria... Então isso faz toda a diferença. Ela era dupla, ela é inativa, o vírus, ela foi feito todos os testes. Eu estava conversando com o Vinícius, ele estava me dizendo, daqui a pouco a gente vai trazer o Vinícius também, que é o diretor industrial e entende muito de produto. Muito. Ele estava me falando os detalhes dessa máscara aqui. Então isso aqui foi uma revolução. E aí, o que eu acho que coloca a Lupo, como você fez a pergunta, né? Um momento histórico. Porque cada representante, cada empresa, cada lojinha, seja uma franquia num shopping de luxo, seja uma lojinha lá no interior do Pernambuco, do seu João, que vende um pouquinho de Lupo, ele podia vender as máscaras. Com isso, o negócio dele continuava. Porque se você ia lá buscar máscara, você podia comprar outras coisas também. Então, foi impactante para todo o nosso ecossistema. Então, realmente, não dá para deixar de olhar para isso como um fio, como eu te falei, né? Sim. Um fio que vai ligando todo esse ecossistema que faz parte da empresa, que são nossos franqueados, são todo o grande varejo que a Lupo atende, que começou lá com o Rômulo. Todas essas empresas foram atendidas, receberam as máscaras. Mas muito legal. E aí, mais uma vez, a Lupo resiste a mais uma grande crise e cresce em uma grande crise. Muito, né? muito. Porque, mais uma vez, inovando, empreendendo, percebendo a necessidade do mercado e trazendo um produto de altíssima qualidade. É isso. Eu acho que poucas empresas no Brasil, claro que a gente tem concorrentes, mas que fazem tudo o que a gente faz, não tem. E acho que nenhuma outra empresa também conhece tanto, pelo menos os pés, com certeza, mas o corpo dos brasileiros também como a Lupo. É isso aí. Então, em nome de todos os brasileiros, eu queria agradecer a você por Daniela Lupo. Em nome de todos, eu agradecer à família Lupo mesmo por tudo que essa empresa tem feito e representaram na nossa vida, tá bom? Então, muito obrigado e parabéns, tá? Parabéns por que você também, que queira que não, faz parte dessa história. A gente tava brincando aqui, eu tava chamando ela de enciclopédia viva da Lupo. E de fato, eu conversando com o Rogério, que é um dos diretores que a gente tem acesso aqui, ele disse, qualquer coisa que você imaginar sobre a história da Lupo, você vai procurar a Dani. Obrigada. De fato. Então é isso, obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço, em nome de todos nós, né, da família e da empresa Lupo, a gente que agradece. Valeu, tamo junto, valeu. Tô com o Matheus aqui, um homem do e-commerce, um homem do digital, mas nem sempre foi assim, né? Começou no marketing, sim. Já são 11 anos de Lupo. Conta aí a tua história aqui na Lupo, Matheus, que eu achei bem curiosa, vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais de Matheus. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer falar com você. E a minha história na Lupo, ela começa muito antes de eu ser funcionário da Lupo, né? Então, assim, eu falo que a Lupo entrou na minha vida quando eu era uma criança ainda. Meus pais se conheceram, antes dos meus pais, né? Meu avô foi mestre de obra aqui na Lupo, então meu avô construiu barracões aqui que estão de pé até hoje aqui.
E meus pais se conheceram aqui dentro da fábrica, né? Meu pai era mecânico e minha mãe trabalhava na texturização. Se conheceram aqui e eu fui o bebezinho que dormiu aqui na creche da Lupo. Cara, então literalmente. Ele é filho da Lupo. Sim. E é engraçado, cara, porque eu cheguei aqui na Lupo em 2015, né? E aí eu caminhava aqui pelos setores e tudo mais e todo mundo me chamava. Ô Pugliese, tudo bem? Ô Matheus, tudo bem? Cara, e seu pai e sua mãe? Tem um sobrenome de peso, né? E eu bati o olho, cara, eu falava assim, cara, eu lembro de você, eu lembro, algumas pessoas eu não lembrava muito, porque às vezes, né, os pais iam fazer churrasco um na casa do outro e tudo mais, mas eu achava muito legal, cara, e muito interessante o pessoal me conhecer, lembrar de mim e vir me cumprimentar, né? Então isso é super bacana. E aí eu entrei na Lupo como auxiliar de marketing em 2015. Eu ajudei ali a estruturar o time de marketing de franquias e a desenvolver alguns conteúdos ali. E em 2 anos de marketing, eu assumi o canal de e-commerce. Então, eu assumi o canal de e-commerce em 2017. A gente trouxe toda a parte de mídia aqui para dentro. E em 2019, a gente internalizou toda a operação aqui. Aí, sim, logística, time operacional, mídia, a gente trouxe tudo aqui para dentro. E estamos aí até hoje. Então vai fazer aí, faz 11 anos que eu tô aqui dentro e 9 anos trabalhando com digital, com e-commerce. E, cara, eu quero conhecer tudo aí, do setor do e-commerce. Vamos lá, vamos dar uma volta? Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. A transição começou ali em 2000 e quanto pro e-commerce? 2017. 2017 foi quando que começou a... Em 2017 a gente começou a estruturar, a internalizar o e-com, né? Então assim, existia um lojista que operava esse e-commerce da Lupo, era um CNPJ, comprava e revendia. E aí em 2017 eu peguei toda a estrutura do marketing, trouxe aqui para dentro e assumi toda a parte de mídia. E esse lojista ficou somente com a parte da entrega. Ele ficou responsável pela entrega e eu fiquei pela responsabilidade de vender, né? Entendi. E de 2017 para 2019 a gente teve um crescimento muito bom. E aí a gente decidiu internalizar toda a operação. Cara, acho que quando vocês abriram o e-commerce, então, já tinha uma demanda reprimida, porque... Tinha. 2017 o e-commerce já estava maduro no Brasil. Sim, né? exato. E vocês abriram... Por que você acha que demorou tanto para abrir o e-commerce da Lupo? Alguma estratégia? Eu acho que não foi a demora de abrir, eu acho que foi a estratégia da gente encontrar o melhor momento de implementar um e-commerce dentro de uma indústria. Sim. Que não vocês tinham a relação com vocês têm mais de 35 mil pontos de venda. Exatamente. E você não queria... A gente não queria ser não queria que o lojista enxergasse a gente como uma concorrência. Faz né? sentido. Então a gente começou todo esse projeto lá em 2019 e a gente conseguiu estruturar de fato toda a parte de mídia, toda a parte operacional e toda a parte de logística aqui dentro. Entendi. E assim, Rafa, implementar um e-commerce dentro de uma indústria não é simples, cara. Eu imagino. Porque já são processos que tu estruturados. Pontua, assim, além dessa dificuldade, eu percebo porque tem muita indústria que me procura para fazer live shop e a maior preocupação dos caras, e não é nenhum nem dois, não, praticamente todos, é ferir esse relacionamento com o lojista. Sim. Tá? Eu vi que vocês tinham uma coisa muito bacana, que eu vou querer que você fale sobre, que é um exemplo, o produto que a gente vende na live shop, qualquer franqueado, qualquer loja pode puxar o pedido para si. Exatamente. Isso eu acho muito legal. Eu acho que isso resolve um pouco dessa dor. Sim. Só que eu queria que tu falasse um pouco desses desafios, assim, é como se para uma indústria, quais seriam os principais desafios? Eu acho que o principal desafio, inclusive a gente passou por isso, foi mudança de cultura, né? Então você imagina uma Lupo, um grupo Lupo, uma empresa centenária, você de repente trazer uma operação online aqui para dentro, onde você tem que apertar uma cueca para enviar para um rapaz lá no Rio de Janeiro, e uma operação tão robusta como a Lupo, essa parte de integração, desenvolvimento, até treinamento de equipe, elaboração de estrutura, isso foi o que mais pegou pra gente aqui. Mas, cara, a gente tem uma sorte muito grande que a Lupo, por ser uma empresa centenária, é uma empresa muito inovadora também. Sim. E não somente em produto. Percebi. A gente está entrando na sala dos magos, hein? Aqui é a sala dos magos, né? Tem uma turma aqui que eu já devo conhecer, ou não? Tem sim. Aqui fica todo o time de franquias, todo o time de e-commerce e todo o time de Lupo Sport. Muito bom. Tá aqui nessa sala, todo o time de arquitetura, time de operação, time de marketing, time de e-com, tá tudo aqui nessa sala. E é interessante porque a gente vinha falando agora, né? Integração de canais. Aqui tá tudo integrado, cara. Então daqui dessa sala sai muita coisa boa. Porque tá todo mundo junto.
Isso faz muita diferença, né, bicho? Demais. Rafa, nesse painel a gente tem os principais KPIs do canal de e-com aqui nosso, né? Então, a gente tem aí a receita São que a gente 4 tá marcas. São 4 Lupo, marcas. Turma, vocês não estão vendo, mas a gente está vendo aqui um painel que todo mundo aqui tem acesso, do time de e-commerce, com faturamento. Isso aqui é atualizado com real time? Real time diário, isso. Real time diário com a meta, com a projeção, com o crescimento. Esse crescimento é 25, 26. 25, 26, exatamente. Caramba, é surreal o crescimento. Pode falar o crescimento? Pode falar. O Grupo Lupo, como todo, está crescendo 98% no e-commerce. Isso. A nossa meta é 120, tá? A gente vai chegar lá. Que é isso, irmão. Nossa meta é 120. Lupo mais de 100%, Lupo Sport mais de 100%, Scala 37%, mas amanhã tem live da Scala, a gente vai arregaçar. Esse 37 vai estourar. Trifil está crescendo muito bem também, acima de 80%. No geral, crescimento de 98%. E aí me explica, então, aqui, e outra coisa curiosa, Matheus, eu vejo que tem muito negócio que ainda pega esses números e esconde do time, e protege do time. Mas eu, particularmente, acho muito legal você expor isso para trazer o pertencimento do negócio e o senso de responsabilidade para geral, né? Exatamente. Eu acho que o time todo tem que estar focado nos números que estão aparecendo ali e nas metas que a gente projetou para esse ano, né? Então, a partir do momento que a gente mostra para eles entenderem, porque a partir desse dash, cara, a gente consegue encontrar os gaps que a gente está tendo na operação. E aí aqui é o marketing aqui, hoje. Rafa, aqui a gente pegou esse espaço. Então esse espaço anteriormente era a sala de franquias. Tá. A sala de franquias foi transferida lá para onde a gente está agora, junto com o e-commerce. E essa sala em específico virou a sala da Alcateia. Alcateia é o quê? A Alcateia é uma agência de marketing in-house, nossa, criada aqui dentro, onde todo o desenvolvimento de conteúdo parte de dentro da empresa agora. Então hoje vocês internalizaram a agência de marketing, são vocês mesmos. Marketing, somos nós mesmos, e essa agência hoje atende 3 das nossas marcas. Entendi. Por que ainda não atende o grupo? Está no processo ainda de reestruturação de time, então acho que no momento que tiver tudo 100% alinhado, eles vão assumir as 4 marcas e toda a parte de conteúdo, marketing, desenvolvimento vai partir tudo Isso acaba ganhando muita celeridade também, né? Muito, demais. Poder de decisão absurdo. Então, assim, a gente consegue tomar decisões muito rápidas, né? Então, isso facilita muito. Eu percebi isso justamente no processo da nossa live shop, por exemplo, quando a gente disse, pô, a gente vai fazer a live shop da Lupo. A gente já imagina pouca celeridade, uma empresa mais pesada, com muitos processos e pessoas para passar por aprovações. E a gente sentiu, cara, vocês mais rápidos do que empresa com 5% do faturamento de vocês, Sim. O tamanho de vocês. Sim. Então acho que essa velocidade para o mercado atual faz toda a diferença. Que tem muita gente que fica pesado antes de crescer. Exatamente. Então acho que essa velocidade para o cenário que a gente vive, principalmente quando você quer crescer no digital, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sensacional. Vamos lá Bora lá. Matheus, um tema que eu quero falar contigo agora, né? Marketplace voando. É como Sim. se vocês, a gente viu ali agora, dobrando de tamanho, ano a ano dobrando de tamanho, o e-commerce de marca própria, só que a gente está vendo um avanço, um crescimento do marketplace violento. E aí tem um ponto que eu queria a opinião de vocês, tá? Baseado inclusive no conteúdo que eu fiz essa semana e viralizou, tá? Ó, peraí, ó quem tá chegando aí. E aí, Rogério? Fala, Rafa, você tá bom? Turma, esse daqui foi o homem que me apresentou a Lupo, tá? Eu vou chamar o Rogério para puxar aqui. Afinal de contas, o homem é o diretorzão aqui, né? Inclusive diretor de e-commerce também, né? Inclusive diretor de e-commerce. Então senta aí que eu vou querer. Eu vou até dividir meu microfone com ele aqui, não foi programado. Vou dividir aqui porque eu quero pegar a fala do Rogério também, a opinião do Rogério sobre esse tema, que é um tema polêmico. Cara, eu fiz esse post no Instagram. Em 7 dias, a gente já está com 1 milhão de visualizações, com 4 mil comentários, e o comentário está uma discussão, lá gerou um pouco de polêmica, que é o quê? O conteúdo trata-se, eu fiz uma crítica a uma influenciadora que ela entra numa loja física, nos maiores home centers do Brasil, lá no maior home center do Brasil, entra na Leroy Merlin, e ela começa a gravar um produto na loja física, e ela passa a mensagem, tá vendo? Não compra em loja física, por conta que loja física tudo é mais caro. E olha, o mesmo produto, ela dizendo, né? Olha aqui, ó, o mesmo produto no TikTok Shop,
por R$150 e aqui tá por R$400. Então vão lá no meu link no TikTok Shop e compre lá. Só que eu entendo de iluminação assim como você entende de meia. Eu estou há 15 anos trabalhando com iluminação e eu conheço o fornecedor que ela mostrou e conheço o fornecedor que ela mostrou no TikTok Shop. Eu tenho acesso aos dois fornecedores e são produtos completamente diferentes, tá? Só que a gente está percebendo que o marketplace tem muito disso, né? Essa comparação de preço de um produto sem contexto, de marcas diferentes, às vezes até falsificações, né? Talvez vocês já tenham sido vítimas, uma marca ultramarina de vocês, a gente vê que as grandes marcas todas sofrem com falsificação. E o marketplace não tem muito que filtro para isso. E aí eu queria pegar a opinião de vocês sobre isso, né? A minha crítica foi bem dura, porque, primeiro que a gente não pode demonizar a loja física e achar que ela é o problema. Ponto. Né? Segundo, esse formato de você usar o espaço, é feito alguém chegar aqui no espaço da Lupo, na loja da Lupo, e dizer, tá vendo aqui, ó, na loja da Lupo custa X, mas se você comprar aqui no boleto, às vezes é um produto completamente diferente. Sim. Como que você enxerga isso daí, Matheus? Rafa, eu acho, assim, o primeiro ponto, cara, é que Marketplace em si, para mim é um canal super poderoso e é um canal de escala, assim, absurdo. Então, a gente tem potencial de estar lá dentro e o Marketplace ser uma grande porcentagem do nosso faturamento dentro do canal de e-commerce, tá? Quando a gente pega uma Lupo, se a gente pegar hoje varejo, só no varejo físico, aí a Lupo deve estar beirando uns 40 mil pontos de venda para mais. Desses 40 mil pontos de venda, existe a pessoa que está vendendo no físico e existe a pessoa que está vendendo no Marketplace. Sim. Então eu hoje, como e-commerce próprio da marca, o que eu tenho observado? Eu preciso estar dentro do Marketplace, o Marketplace será um canal muito importante para mim, mas hoje representa quantos por cento? 30% hoje. Caramba! 30%. Mas tem potencial para representar 60%, 70%. E esse é um trabalho que a gente vem construindo. Né? Até 3 anos atrás a gente não estava dentro do Marketplace. Para vocês, faz diferença assim, vocês preferem escalar mais em marca própria ou Marketplace? Vocês, de que forma tu vê isso hoje, Rogério? Na minha opinião, assim, ó, a loja física ela vai desempenhar outros papéis, além de só atender o consumidor que vai até a loja. Então, assim, as marcas podem usar aquela loja como estoque avançado, tá certo? Então, eu falo que essa discussão aí de loja física vem, sei lá, desde 2017 se fala muito que a loja física vai acabar e eu acho muito pelo contrário. Ela vem reforçar o posicionamento da marca e ela também vem como uma estratégia das marcas utilizar aquele ponto de venda como estoque avançado, seja conectado no Marketplace, seja conectado no site deles. Então, acho que assim, a questão aqui temos que colocar toda a rede de distribuição na estratégia de omnicanalidade. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. E está falando aqui alguém, né, que é responsável por franquias, inclusive, esse é um dos papéis do Rogério, e a Lupo hoje é a 23ª marca do Brasil em número de franquias, de lojas físicas, né? E a gente percebe que continua crescendo. Exatamente. Então, assim, eu vejo com essa visão também. Eu sou um defensor de loja física e as pessoas às vezes acham que eu defendo loja física por conta que eu sou contra o digital. Pelo amor de Deus. Hoje, meu principal business está dentro do digital. A gente, inclusive, está aqui para fazer um movimento digital amanhã, quando é esse cara. Então, não é isso. Eu vejo elas também como aliadas. Parceiros, exatamente. Eu acho que o ponto o e-commerce, no caso da Lupo, ele veio para complementar a nossa experiência para o consumidor. Então, de fato, hoje, ele é uma operação que gera resultado para as nossas lojas físicas. Então, você vai ter a venda que nasceu no e-commerce, vai fazer o fulfillment através da loja. A gente pensa dessa forma. Então, eu acredito que não vai ter um ou outro. A estratégia é unir a integração dos dois. E quando a gente fala de e-commerce hoje, não tem como a gente não falar dessa guerra de preço, principalmente que o Marketplace vem puxando. Cada um que vem estimulando o seller a vender mais barato e ameaçando não ter entrega. E o pior, que quanto mais a concorrência entre eles fica acirrada, mais a gente percebe que é descontado no preço. Né? E aí como que vocês enxergam isso uma vez que vocês carregam um posicionamento
vocês prezam por qualidade e como que vocês enxergam essa guerra de preço hoje no marketplace? Ô Rafa, eu acho que esse é um dos nossos... Porque tem que conviver com isso, né? Exatamente. Tem que conviver. Tem uma série de franqueados que devem pressionar vocês. Pô, olha o preço no Mercado Livre e tal. Exatamente. E como que vocês convivem com isso? Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios hoje, internamente, essa convivência, né? E assim, cara, para a gente conseguir resolver problema de preço, é diálogo. É entrar em contato com o próprio marketplace, é conversar, é entrar em contato com o lojista, que está praticando, às vezes, algum preço fora do combinado, e conversar. O que está na nossa alçada de resolução é muito simples e muito rápido de resolver. Agora, o que foge disso, cara, é conversa. É entrar em contato, é questionar, é entender o porquê. Né? E eu acho que, além de ter essa conversa referente a preço, uma coisa que a gente pode fazer do nosso lado para combater isso é atender o consumidor com qualidade e atender ele da melhor forma possível, para ele não priorizar a compra no marketplace, e sim priorizar a compra nos nossos canais oficiais. Perfeito. Então acho que essa é a minha visão que eu tenho hoje dessa guerra de preço que vem acontecendo. Parabéns, e aí é um exemplo a ser seguido, o e-commerce da Lupo. Eu acho que não existe no Brasil quem não conhece a Lupo, mas existe quem ainda não comprou no e-commerce, então bora comprar. Bora comprar no e-commerce. Fechou? Matheus, obrigado. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Valeu. Ó, trouxe o homem aqui agora e segurei ele, porque pensando no homem ocupado, Rogério, 12 anos de Lupo, o meu primeiro contato da Lupo foi com o Rogério, através do André Pivetti, lá da First Class, foi responsável por essa conexão. O Rogério entrou em contato comigo, acho que foi setembro, e em novembro a gente já estava fazendo a primeira live shop da Lupo Sport, e aí eu conheci ele pessoalmente, comecei a entender um pouco melhor a história do Rogério, mas eu queria que ele contasse. Primeiro, Rogério, quem é Rogério da Lupo? 12 anos de Lupo, conta um pouco da tua experiência, passou por alguns setores, e hoje diretor da Lupo. Diretor de quê? Conta. Vai lá. Bom, primeiro fico contente de receber você aqui, tá, Rafa? A gente conheceu em São Paulo, mas você não tinha conhecido a nossa casa, né? Então, bem-vindo. Eu sou goiano, estou aqui há 12 anos, cheguei na Lupo para assumir a função ali de gerente de franquia naquele momento. E foi uma jornada incrível, cara. Eu fui muito bem recebido, me integrei muito rápido aqui na Lupo. E a Lupo me proporcionou algo que eu diria que poucas pessoas têm na vida de aprendizado, que é conhecer o Brasil todo. Então, assim, naquela época que eu comecei, quando você falava de expansão, era visitar. Era realmente, você, claro, faz o planejamento ali de quais cidades fazem parte do plano de expansão, mas... Só para eu entender, então, você participou do plano de expansão, e quando você chegou, a Lupo tinha quantas franquias no grupo hoje? Quantas franquias tem na época? Mais ou menos, eu vou de cabeça aqui, em torno de 230 lojas. 230 lojas, isso 12 anos atrás. Exatamente. E você chegou com a missão de expandir. Eu cheguei com a missão, naquele momento a gente tinha alguns outros desafios que a gente precisava de atuar também, que era a rede, a gente não tinha sistema unificado de gestão, porque naquele momento era comum, né? A gente eventualmente tinha outros desafios para trabalhar a rede, mas a gente precisava de continuar crescendo. Então, do lado de operação, a gente tinha algumas alavancas que a gente atuou, e também tinha a alavanca de expansão, que sempre foi importante para você levar para o consumidor a experiência Lupo. O crescimento desses últimos 12 anos, né, junto com a participação do Rogério nesse quesito, foi assim, surpreendente. Eu queria que você contasse um pouco dessa jornada. Conta aí. Vamos lá. Então, eu chego em 2014, e ali o primeiro desafio, então, foi a gente ajustar um pouco o que já existia e continuar fazendo essa rede crescer. Eu acho que a Lupo sempre teve, eu acho que o maior ativo da Lupo são as pessoas. A gente sempre teve muito bons franqueados, a equipe interna é maravilhosa, então naquele momento foi mais canalizar o que já existia para que a gente pudesse continuar crescendo. E quando a gente olhava ali naquele momento, a gente trabalhava os planos de expansão, a gente sempre foi muito forte nessa questão de capilaridade, de saber de fato o que em cada cidade e como a gente vai atuar. Então, se você pegar Araraquara,
vou dar um exemplo daqui, a gente define, ó, essa cidade ela vai ser atendida por o time de representante, franquia e grande organização. Então, em cada um dos 5.500 e poucos municípios, a gente tem uma estratégia de canal muito bem definida. Está em mais de 5 mil municípios, a Lupo. 5 mil, a gente deve ter faturado... Quantos municípios tinham no Brasil? 5.563, se não me engano. É isso mesmo? Acho que é 5 ela vai pesquisar quantos municípios tinham no Brasil. 5.563, se e não me engano. E vocês estão em quantas? A gente deve estar em 80%. Que é isso? É quase uma agência dos Correios, a Lupo. Está em todo canto. Vocês têm franquia, sei lá, vamos dizer um canto bem esquisito, assim, que Fernando Noronha não tem, né? Não tem. Ó, você que quiser abrir uma franquia da Lupo Fernando Noronha, liga lá pro Rogério. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Rogério. Qual que são, você está me dizendo aqui os critérios que vocês utilizam para planejar onde que vai abrir, onde que vai expandir. Exatamente. Seja por representante comercial, seja por franquia. E quais que são os critérios para selecionar um franqueado? Tá, só antes disso, quando a gente fala de se comporta ou não a franquia, a gente sempre usou a massa de consumo da cidade. E alguns outros indicadores também, mas assim, a princípio é isso. Então, todo final de ano a gente já define para o próximo ano quais as cidades que estão aptas ou não, e aí sim a gente começa a fazer o nosso processo de expansão. Quando a gente, franqueados, normalmente como é que a gente trabalha? A gente sempre vai convidar alguém que já revende a nossa marca ali. Então, a gente vai entrar em contato com o nosso representante, vai pedir para que ele convide os varejistas que estão ali para a gente apresentar o nosso modelo de negócio. E é assim que funciona a expansão, é sempre utilizando a nossa base de cliente, valorizando quem está ali nos representando. Você está por trás ali, é um dos responsáveis também pela Lupo Sport, certo? Que eu diria assim, olhando de quem está de fora, tá? Mas eu queria uma resposta sua. Se você fosse olhar assim, qual que foi a grande sacada, o grande movimento da Lupo, do Grupo Lupo nos últimos anos? Eu vejo a Lupo Sport como um desses movimentos. A Lupo é um vetor de crescimento nosso, a Lupo Sport. Agora a Lupo sempre quando você olha a jornada, ela sempre teve essa capacidade de inovar. Lá ela começou com meia, mas durante essa jornada nós fomos aumentando o nosso portfólio de produto e entrando em novos mercados. Então entramos em cueca, entramos em lingerie. Agora, mais recentemente, né, nos anos aí 2010, 2011, a gente começa essa jornada no esportivo. E a Lupo ela sempre ouve muito consumidor para entender o movimento que ele está, o que ele gosta de comprar e o que faz conexão com a gente. Então, acho que ali você tem que ter um planejamento muito bem estratégico de olhar quais são as categorias adjacentes a seu core para que, de fato, você faça a sua expansão em novos mercados. Então, hoje, mais recentemente, é a Lupo Sport, mas nas próximas décadas eu tenho certeza que a gente vai ter novas categorias, vai ter novas marcas e faz parte do quê? Da cultura de inovação. Eu já estou aqui com a cabeça fervendo na quantidade de insight que a gente vai pegando. Acho que quem é empreendedor, quem é de qualquer que seja o segmento, não tem como não aprender. Fechou? Então vamos nessa, bora almoçar. Obrigado, viu? Disse que ia apresentar muita gente boa para vocês e estou aqui com Roberta. 15 anos de Lupo. E Roberta entrou e pegou a Lupo bem no começo de uma missão que era justamente de trazer a marca Lupo Sport, né? Integrar a marca Lupo Sport. A Lupo, que hoje é uma das marcas que mais cresce dentro da Lupo. Estava olhando lá com o Matheus, só no e-commerce 125% de crescimento, 25 versus 2026, já agora em janeiro. E a Roberta, hoje responsável por desenvolvimento de marca, pelo marketing da Lupo Sport. Eu queria que ela contasse um pouquinho dessa história. Primeiro, conta a tua jornada na Lupo. Porque quando tu chegasse não tinha Lupo Sport. Tu estava me contando aqui em off que tu era design de meias. Sim. É isso? Conta como foi essa jornada. Na verdade, a Lupo Sport era uma marca super recente e ela tinha começado em 2010 e eu entrei aqui na Lupo em 2011. Foi meu primeiro emprego. Eu saí da faculdade e entrei como designer de meias. Sou formada em moda, né? Mas na minha faculdade eu nunca pensei em ser do estilo ou do design, mas acabei entrando pelo desafio, pela empresa e tal. E aí,
quando surgiu essa oportunidade de ir para essa área mais analítica, mais do negócio, para a Lupo Sport, me interessava muito e eu fui para essa vaga. E aí eu já comecei uma jornada com o Lupo Sport basicamente no início de 2012, fiquei quase 10 meses nessa parte do design. E então peguei a marca muito no começo dela mesmo, era a terceira coleção lançada na realidade. Era um momento bem diferente, que a marca fazia parte de um guarda-chuva de lupo, né? Ela estava ali. E nessa época não tinha esse mix de produtos que tem hoje. Não. Ela fazia par com as outras categorias que a gente encontra numa loja lupo. Foi a segunda marca? Depois da Lupo? Sim, foi a segunda marca, né? Só que desde o começo, embora o mix de produto fosse um pouco menor e ela fizesse par ali com as outras categorias, então com lingerie, com underwear masculino, com meia calça, ela já tinha muito esse corpo de marca. Então, assim, se você olhar para o passado, para essa época, a gente já tinha algumas submarcas que eram muito fortes, como, por exemplo, a Loba, né, que é conhecidíssima ali, sim, do underwear feminino. Que meia calça. E meia calça, da meia, sim, calça principalmente, né. Mas aí a Lupo Sport, ela já veio com uma formatação ali de branding legal, ela existia e ela tinha um mercado muito diferente do mercado que a Lupo atuava, então ela acabou tendo esse momento maior de dedicação para ela tomar esse corpo de marca mesmo. E eu acho que, assim, eu estava até comentando com o Rogério, de que como foi o time que a Lupo Sport entrou, casou muito com esse time que veio essa crescente do fitness no Brasil, sim, do esporte, qualidade de vida e etc, né? E hoje eu percebo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a corrida é um dos principais esportes que vocês, sim, trabalham em desenvolvimento para isso, né? Como que vocês olham isso da tecnologia, né, dentro da marca de vocês para o momento que a gente está hoje? Eu acho que, na verdade, tem uma coisa muito feliz na construção da Lupo Sport, que é, primeiro, ter uma marca-mãe como a Lupo. Sim. Que tem pilares fortíssimos de qualidade, tecnologia, durabilidade. São coisas que o consumidor reconhece na nossa marca. Então, isso, com o nascimento da Lupo Sport, automaticamente passou. E outra coisa a Lupo, ela sempre trabalhou com tecnologia nos seus produtos. Então, a Lupo, por exemplo, foi a primeira empresa a trabalhar com fio de nylon, a poliamida, aqui no Brasil. Então, ela sempre foi inovadora, ela sempre buscou trazer um produto. A gente, no desenvolvimento de produto, brincava muito com isso, com as demais categorias, não somente com o Lupo Sport. É muito difícil aqui dentro nascer um produto simplesmente para ele ser um produto bonitinho, para ele ser um item. Ele tem que trazer algum benefício para a vida da pessoa. Isso desde sempre, né? Porque um dos produtos que revolucionou, que vocês criaram assim, e foi muito rápido, por exemplo, foram as máscaras. Sim, sim. E só é possível fazer isso numa companhia que tem no DNA, sim. Que tem no DNA inovação, tecnologia, buscar insumos no mercado que tragam benefício para o consumidor. Então, essa coisa de entregar um produto com benefício para o meu consumidor é um dos pilares no nosso desenvolvimento de produto como um todo. Então, isso é o que hoje o consumidor de esporte demanda. Porque sim, ele é mais interessado, ele é mais engajado, ele entende do produto que ele está vestindo. E tem uma coisa que a Bruna vai contar um pouco mais sobre o nosso dia a dia de produto daqui a pouco, mas assim, uma coisa que a gente leva muito em consideração é entender que esse produto, talvez até um pouco mais do que a parte de calçados, né? Mas a roupa esportiva, ela vive um movimento com a pessoa, sim, ela nunca está parada. Então, é muito importante trazer benefícios de alguma forma e tecnologia. Então, pra gente não foi uma transição em algum momento, falar assim, poxa, agora eu tenho que colocar uma fibra que traz secagem rápida. Não, a gente já fazia isso. Porque isso foi natural, foi nascendo dessa maneira. Então, quando isso se tornou mais relevante para o consumidor, a gente estava pronto. Talvez esse seja um dos motivos que a Lupo Sport, né, cresce tanto. Vocês se mantêm desenvolvendo tecnologia. E eu queria entender também, quando vocês vão criar um produto novo, o que é que vocês olham? Me conta. E para isso eu vou chamar a Bruna, que é a nossa coordenadora de produto, para contar mais. Ela tá aqui. Vem para cá, Bruna. Exatamente. Já entra aqui na conversa. Para contar mais dessa parte. Então essa daqui é a mulher do produto. Então ninguém melhor do que a Bruna para nos explicar o que é que a Lupo olha quando ela vai lançar um produto novo. Afinal de contas, vamos concordar, os últimos lançamentos de vocês têm sido sucesso. Eu digo porque eu participei da última live shop daquela leg lá e foi uma loucura. Sim. Quase que o público me faz vestir uma leg. Faltou essa parte, inclusive, né? Eu achei. Calma, vamos mudar de assunto. Volta pra cá.
concentra, me conta. O que é que a Lupo olha quando vai lançar um produto para ter esse nível de assertividade tão grande, né? Sim, acho que as pessoas não têm muita ideia, né? A gente tem todo um time por trás de tudo isso. E a principal ferramenta que nós utilizamos são as pesquisas em algumas plataformas que estudam, Ouvir o consumidor. pesquisam, também ouvir o consumidor é outra, né? E nós mesmos, assim, durante, né, a prática de esporte, a gente usa o produto ali bem no comecinho dele, quando a gente está, né, criando para ver se vai funcionar. Vocês utilizam o produto antes de lançar no mercado? Sim. Isso é real, sim. Tem toda uma pesquisa, né, por trás de tendências, o que o mercado está pedindo. A gente não visa só o micro, né? A gente também olha para o macro, o que o consumidor está, né, querendo nesses produtos de esporte, não só para corrida, mas como treinos e outras, né, variações aí de quais esportes também vão surgir, vão dominar cenários futuros, que a gente pode investir. Recentemente a gente teve, né, a linha Racket aí também super em alta, então a gente viu, falou, vamos investir nisso, e são produtos aí que estão despontando super bem, e cada vez mais a gente está trazendo mais produtos para encher esse mix e sempre, né, trazendo essa tecnologia, porque como a Rô falou, não pode ser uma peça só bonitinha, então por isso que a gente experimenta, para ver se ela seca rápido, para ver se ela não dá, né, um atrito, né, na hora de praticar o esporte, porque isso pra gente, assim, é todo diferencial, todo né? o diferencial da marca. Isso ajuda muito nesse processo de criação de produto, né? Tem uma coisa interessante também que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Quando efetivamente a gente foi para o projeto de lojas, para o nosso e-commerce também, que ele é o e-commerce mais novo da companhia, né? Ele tem cerca de 2 anos, quase 3 ativos. O Lupo Sport, exatamente. É também trazer as comunidades. Então, um exemplo, a comunidade da corrida, a gente tem muita troca com criadores dessa comunidade, com pessoas que são maratonistas, triatletas, etc. Eu dei o exemplo da corrida porque às vezes ele é mais palpável por ser um esporte que está, né, num momento muito bom, né? Sim. E a gente tem se relacionado muito com essas comunidades para ter essa troca também, para ouvir feedbacks, para aprimorar produtos. A gente tem muito isso também. Por exemplo, a gente tem uma onda agora de bermudas com muito bolso. A gente já tinha isso na coleção. Só que aí, com o crescimento da corrida, a gente entendeu também que estava faltando aprimorar esse produto. O corredor tá ficando mimado também, né? Ele junta, o corredor tá ficando mimado, vai correr 10 km e quer colocar 4 carbogel em 10 km. Aí, né? Vamos lá, a gente é raiz, você sabe, né? Mas o nosso a gente é de uma outra época. A gente é de outra época. O nosso produto, ele precisa entregar funcionalidade. E também, né, o que a gente, outra onda aí que a gente vê, né, muito que está crescendo cada vez mais são os acabamentos dos produtos, né, aqueles acabamentos todos selados. Sim, que, assim, sem costura, né? Refinados, deixam uma peça super bonita e limpa, e usa pra tudo, porém né? ela também atribui isso à sua performance. Meninas, e pra gente finalizar, eu e a turma quer um spoiler, né? Qual que é o próximo grande lançamento aí da Lupo? Deve ser inverno, né? Que a gente já tá... Bom, do inverno, tem muita coisa legal, né, Bru? Tem muita coisa legal chegando. O que é que a gente pode mostrar? Tem, acho que assim, é o nosso queridinho, que eu acho que vai chegar aí, todo mundo vai querer vão querer mais cores, são nossas jaquetas. Jaqueta. Tem alguns modelinhos. Jaqueta o quê? Corta-vento? Corta-vento. Aquela que abre. Tem até uma aí do seu lado. Vou pegar aqui. Pink. Olha aí, ó. E Ela é uma jaqueta que tem muita tecnologia, uma delas é waterproof, se você jogar aqui um pouquinho d'água, a água não entra, ela não absorve a água, então ela repele, né? Legal. Aqui que eu comentei, né? Toda selada, que são acabamentos selados, então Pois a peça é aquilo que eu tava falando. Costura. Dá pra você usar essa jaqueta pra muitas ocasiões. No dia a dia. Pois é. Exatamente. Mas no seu esporte, vou sair para correr à noite, ela tem detalhes refletivos, a fita refletiva, então toda pensada para essa parte das das costas. E também aqui a pala, né, é para entrar, que vira uma peça um pouco mais, né, respirável, porque a hora que você está praticando esporte, você quer que entra, né, tem uma sensação de frescor. Essa daqui é rosa pink, mas tem ela masculina também. Que tá ali também. Tá ali também, que eu acho muito importante. Tem mais modelinhos também aí, mas aí fica, né, fica no mistério. Fica para conferir nas nossas lojas e no nosso e-commerce. Na próxima live shop a gente vai lançar, e eu acho importante,
A gente pegar uma peça masculina e colocar em campo para alguém experimentar, para quando chegar no dia da live ter propriedade para falar. Sim. Então a pessoa pode receber uma peça dessa, ou não? Receber com exclusividade prévia, né? Entendi. É isso, bora seguir que agora tem muita coisa pra gente ver ainda. Gente, acabei de esbarrar aqui com o Vinícius. Ele tava me contando aqui um pouco da estrutura e eu tô maluco. Eu disse pra ele que nem toda cidade... Exatamente. É assim ou não? Nem toda cidade tem a estrutura que a gente tá vendo aqui. Ele tá me passando um pouco dos números e certeza que vocês estão curiosos para entender o que é que esse mundo aqui consegue produzir. E esse homem aqui vai me apresentar. Quanto tempo de lupo? Estou há 3 anos de lupo. 3 anos de lupo, mas é do ramo Do ramo têxtil há quase 30 anos, vou fazer 30 anos esse ano, e como fornecedor da lupo há 26 anos. Então minha história com a lupo vem de longe. Então se você fornece a lupo, você conhece muita coisa no mercado têxtil. Sim. Quantas estruturas no Brasil de mercado têxtil você já conseguiu visitar que tem esse nível de entrega? Nesse nível de complexidade, eu não conheço. É a lupo. É a lupo. Então quando a gente fala na quantidade de produção, por volta de 200 milhões de peças por ano. Peraí, 200 Milhões de peças por ano. Quando a gente fala a quantidade de... É mais de uma peça produzida por habitante no Brasil. Exatamente. Tanto é que eu estava falando para você, a nossa unidade de produção é em dúzia. Tamanho é produção. Então, em vez de falar em unidade, tudo a gente fala em dúzia. E nós estamos falando em mais de 20 mil SKUs ativo. Somente lupo. Sem considerar, né? No Sem grupo, considerar trifil, sem considerar lupo sport, só na sem lupo, considerar... por volta de 20 mil. Cara, eu tô curioso, vamos lá, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. O grupo hoje, ele é detentor da máquina da marca Scala, Trifil e Lupo. Sim. Aí entrou essa estratégia toda em cima da Lupo Sport, que é um mercado bem interessante pra gente. E tá crescendo pra caramba. Demais, exponencial. A gente vê, né, através das corridas de rua, academia, Sim. né, as pessoas... Veio num time muito... Não, é uma exponencial. E é uma oportunidade de mercado bem interessante. E eu estou falando no grupo, por volta de 9 mil funcionários no grupo. Então nós temos a planta de Araraquara, 2 plantas no Ceará, a planta de Itabuna e agora uma planta no Paraguai, que na verdade é uma planta com objetivo de expansão, de aumento de capacidade de produção em meias. Que lá a planta é nova ainda, né? Nova, saiu do zero, começou do zero. Pegamos um galpão, estamos montando as máquinas, infraestrutura, um aprendizado, né? Um país novo, uma infraestrutura diferente, uma questão, né, de idas e vindas entre material e produto acabado, fronteira, então é um aprendizado. Quantos metros de área tem aqui essa fazenda? Aqui nós temos área de produção 180 mil metros quadrados. Que loucura, bicho. E quando a gente fala em 180 mil metros quadrados, a gente fala de área de construção em todo o grupo, tá? Todo o grupo Lupo. Então, o grupo é muito forte. Em termos de market share, né? A gente pega as principais atividades. Você pega hoje cueca, meia, nós estamos falando aí de 25% de market share no mercado. É muita Cada coisa. 4 cuecas vendidas, Aqui? uma é Lupo. Então aqui é uma parte do processo, né? Que é uma parte da costura. A gente pode ver que o processo é bem manual, tá? E tem um porquê disso em algumas atividades. A questão da automação, ela é muito importante, Rafael. Só que ela tem algumas limitações. Sim. O robô não tem tato. Então você imagina um robô costurar ou passar no Que isso é processo um de produção diferencial com de esses vocês. detalhes. Exatamente. Que as pessoas olham para a marca, às vezes possam pensar, mas ainda está muito manual. Mas isso garante que vocês tenham um produto diferenciado. Não, exatamente. E assim, você imagina você ter um programa com robô para 20 mil SKU. Então assim, para cada tipo de peça você tem um cuidado na costura. E tem vários tipos de máquina de costura. Então às vezes a gente fala, né? Tem uma pessoa que tem experiência como costureira. Dependendo da máquina, ela tem mais habilidade ou menos habilidade. E como a gente tem 5 mil funcionários, é normal, né? Você tem todo mês um certo turnover, contratação, então a gente acaba tendo mini fábricas de treinamento dessas pessoas. Então tem pessoas que entram sem conhecimento nenhum. E a gente forma esses profissionais. Que aí está o diferencial. Exatamente. Fala-se muito em crise de mão de obra no Brasil, só que vocês têm esse cuidado de formar o profissional. É isso aí. E não só formar, como prestar a esse profissional toda uma estrutura, que eu, daqui a pouco quero que você me... Eu vi ali, cara, fiquei maluco. O ambulatório de vocês, a creche de vocês, nem toda cidade com 10 mil habitantes tem uma estrutura como essa. Então, você imagina assim, uma creche
Então, 70% a 75% das pessoas aqui, né, dos nossos profissionais, são mulheres. Você imagina a pessoa tá amamentando, tem um filho, tá com um filho na creche e trabalhando aqui. Olha que praticidade, né, que facilidade. Quando a gente fala num processo de produção, tudo começa onde nós vamos entrar agora. O que nós vamos mostrar agora é uma área de desenvolvimento. O que a gente vai ver em termos de quantidade de máquina, tem muitas empresas que não têm a quantidade de máquina para desenvolvimento na produção. Só para você ter uma ideia do tamanho da lupa, tá? Tá. Então nós estamos falando aqui do que tem de melhor em tecnologia no mundo em maquinário. Então você pensa numa marca de carro. Nós estamos falando da... Pode mostrar aqui normal. Pode. Pode mostrar. Aqui é onde começa o nosso processo da linha sem costura, tá? Então aqui nós estamos falando de um parque industrial. O que vocês estão vendo de máquina aqui são máquinas dedicadas para desenvolvimento. Quando não tem desenvolvimento, é claro, a gente tem que utilizar o ativo da melhor maneira, a gente acaba rodando para produção, tá? Então aqui é onde a gente desenvolve 100% dos produtos sem costura da Lupo, desde cueca, lingerie, produto esportivo e tudo mais. Aqui é a área de engenharia. É aqui onde tudo começa. Então aqui tudo começa desde a máquina, do programa correto da máquina, desde o tipo de fio. Porque a gente fala em qualidade, e é algo que a Lupo preserva muito nesses 105 anos de existência, é qualidade realmente nos mínimos detalhes. Então tudo começa já na matéria-prima. Então tudo fornecedores homologados, todos os produtos, a matéria-prima tem algum diferencial para poder combinar com o maquinário também, um maquinário super moderno, com pessoas bem treinadas, com pessoas com conhecimento e desenvolvimento para fazer realmente um produto diferente. Tá? Depois da peça feita, no sem costura, nós vamos tingir. Aqui nós vamos começar a dar vida ao produto. Então aqui nós temos equipamento para tingir e secar. Então aqui a gente define a linha de produção, define que corante, a composição química que a gente vai colocar. Então aqui que é feito toda a parte do acabamento, do tingimento. O que é importante aqui? O produto tem que ser tinto com o melhor corante possível, para ter a cor mais viva, e ele não pode migrar. Sabe o tal do despontamento? Sim. Da utilização? Esse é um outro segredo que nós temos. Você tem que ter um processo onde o corante tem que entrar na fibra de forma eficiente, às vezes ele não pode sair. É isso que dá a durabilidade do produto. Então, para cada produto, para cada processo, cada matéria-prima, existe uma receita de tingimento diferente. Muito bom. Essa é uma das áreas que nós temos de fechamento, né, das peças sem costura, é a costura, é o acabamento final. E agora nós vamos passar para uma área também de costura, que aí atende praticamente todos os produtos feitos com essa tecnologia. Praticamente cada linha de produção está rodando um artigo diferente. Aí um artigo diferente pode ser a cor, o modelo e tudo mais. Olha. É isso. A infinidade de máquinas de costura. Então vocês Olha não os detalhes. terceirizam nada para fora, é tudo feito aqui dentro. Pouca coisa terceirizada. Um outro processo muito específico. Você comentou da creche, do ambulatório. Quer ir lá? Quer passar perto? Bora passar perto? Estou à disposição. Então aqui, consultas, agendamento, exame de sangue a gente faz aqui. Exame aqui, né? Tem tudo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer exame de sangue, eu faço aqui. Agendo, chego de manhã, faço o exame, pego o resultado pelo app e isso facilita muito, né? Exato. As pessoas, em termos de locomoção, atendimento, agilidade, isso ajuda demais. Aí a creche, com capacidade de 150 crianças, a gente está trabalhando por volta de 60, 65. Também funciona ao longo praticamente do dia inteiro, começa às 6, termina próximo das 6 da noite, 6 da tarde, né? Então é algo também que a gente valoriza muito, né? E isso faz anos, tá? A gente já tem essa estrutura montada. Restaurante, praticamente 5.000 refeições dia. Então é uma empresa à parte, né? Caramba! 5.000 refeições dia. Isso aí. Então funciona aqui 24 horas por dia. Atendeu o almoço, já preparou a janta e assim vai. O que me chama a atenção é que, eu já comentei isso aqui, é sobre a complexidade desse ecossistema, que é a Lupo, aqui em Araraquara. São 5.000 pessoas empregadas direto aqui, diariamente, e eu estava brincando aqui com o Vinícius, dizendo que ele é o prefeito aqui da cidade Lupo, né? Porque aqui tem uma creche, aqui tem um setor, um laboratório de exames, aqui tem um ambulatório,
tem vários pontos de emergência. Aqui tem um restaurante para 5 mil. O que mais? Me conta um pouco desse complexo, me conta o que é que essa creche oferece, o que é que... Ele estava me dizendo que ele não faz mais exame em clínica fora, ele faz o exame aqui dentro. Me conta um pouco desse... Imagina a Tem praticidade, banco você aqui, trabalha aqui, tem banco, imagina a praticidade, você precisa fazer um exame, acompanhamento médico, um ambulatório, com possibilidade de você fazer exame de sangue. Fez o exame, depois de algumas horas, no dia seguinte já tem o resultado pelo app, tudo muito prático, muito fácil, a pessoa não precisa se deslocar. Quem tem filhos, a creche aqui. A creche é algo que a gente trata com muito carinho, a gente tem mais de 150 vagas de creche, a gente hoje está sendo utilizado por volta de 60, 65, funciona praticamente o dia inteiro, a gente só fecha à noite. Então acaba sendo um facilitador muito grande para a gente, um benefício muito interessante, importante para quem trabalha. E isso, na verdade, a Lupo carrega isso está enviscerado, né? Ah, sim. Esse cuidado com as pessoas. Exatamente. Eu estava vendo lá na história de vocês, junto com a Dani, e ela me contando que isso é desde a época do Henrique, lá atrás, esse cuidado com as pessoas. Exatamente. Né? Eu digo sempre que as pessoas comentam muito sobre a crise de mão de obra que existe no Brasil, mas da mesma forma as empresas elas estão perdendo justamente esse cuidado com as pessoas, de cuidar das pessoas, porque, cara, é impressionante. A gente já rodou aqui praticamente por, sei lá, a gente já andou aqui, eu acho que uns 10 quilômetros dentro dessa fábrica, e não rodou nem 30% dela. É grande. Mas o sorriso das pessoas, todo mundo contente em trabalhar aqui, e eu acredito que é justamente por conta disso que vocês oferecem, sabe? Desse cuidado, desse olhar humano que vem escasso, né? A gente percebe isso, acho que o Vini está aí no mercado também há mais de 30 anos entregando, e você percebe que a Lupo hoje, em relação a outras indústrias têxtil, quais que se fosse para... Rafael, os 3 principais diferenciais da Lupo hoje, quais você consideraria? Eu acho que é o cuidado com as pessoas, né? Como a gente estava comentando, não adianta você ter inovação, equipamento, não adianta, você tem que compor tudo isso num pacote só. Você tem que ter pessoas boas, equipamento, tecnologia. Sem tecnologia hoje, né? É questão de excelência operacional, a gente precisa produzir a maior quantidade possível com o menor recurso. E esse com é o diferencial no mercado. E com qualidade, assim, não se discute. O que tem de melhor no mercado, a gente utiliza. Então, quando você fala assim, roupa de algodão, tem vários tipos de algodão. O consumidor final, às vezes, não tem essa ideia. Então, o pessoal fala, o algodão egípcio. É o tamanho da fibra. É o algodão Pima, de vocês, esse aqui. É um algodão de fibra longa, é uma qualidade diferenciada. Mas na meia, numa simples meia, que é considerado um commodity, o algodão é diferenciado, é um algodão penteado, que a gente fala. Então, existe dentro da própria matéria-prima diferenciais em qualidade. Então é isso. Cara, e o terceiro ponto? Então, aí tem a questão das pessoas, Sim. Inovação, Sim. tecnologia, tá antenado ao mercado, flexibilidade, tem que ser, hoje a empresa tem que ser rápida. Então, assim, acho que todo mundo hoje compra alguma coisa pela internet. Muitas vezes não é só uma questão de preço, mas agilidade de entrega, a previsão, chegar na data combinada. Então, assim, isso tudo compõe o custo-benefício. Exatamente. Então é isso, a gente olha para uma empresa com 105 anos e se pergunta como que uma empresa no Brasil conseguiu sobreviver tantas décadas em meio de crises, recessões, crises globais mundiais, e aos poucos a gente consegue perceber a construção dessa resposta. É isso mesmo. Vini, e parabéns. Estamos num ambiente de aprendizado, né? Aprendizado constante. Não, eu estou aqui impactado e parabenizar você por tudo que você me mostrou aqui. Imagina, parabenizar a Lupo. Para mim, assim, a Lupo hoje ela faz parte da história do Brasil. Isso aí não é indiscutível. E eu tô... Cada pessoa que eu converso, eu fico mais impactado e mais entusiasmado. Eu tenho certeza que você deve estar adorando também por aí. Então é isso. Valeu, Vini. Muito obrigado. A gente fica orgulhoso aí. É um prazer, uma honra recebê-los aqui. Tamo junto. Turma, vocês estão acompanhando aí essa história maravilhosa da Lupo, uma marca que hoje é um grande orgulho para o varejo brasileiro, como também é orgulho para o varejo brasileiro a história desse cara aqui, que tem tudo a ver com a Lupo. Por quê? Porque ele está na Lupo há mais de 40 anos. Uma pessoa que foi apresentada através do André Pivetti, que é outra máquina do varejo, outra referência do varejo, com mais de 250 franquias da First Class, nos apresentou o Cremona, que foi a primeira loja Lupo, foi o Cremona que foi lá com coragem, com valentia, onde era tudo mato, né? Assim, Cremona. Ou seja, a Lupo hoje tem mais de 800 lojas.
Só que essa história começou com a loja 01, que foi a loja que esse rapaz aqui colocou o primeiro tijolo. Conta aí como foi a coragem, porque ele era representante comercial. Eu fui representante comercial. E vamos lá, Cremona, é confortável ser representante comercial quando a gente compara com varejista? Ah, muito mais. Você foi representante comercial também. Você não tem custo. Não tem custo. Você só vende. Se você disser assim, parou o negócio, você desliga do disjuntor, entrega a chave e vai pro próximo. Exatamente. Só que o varejo, ele toma risco. O varejista, quanto mais ele quer escalar para ir para a próxima loja, para a próxima, ele vai tomando risco. Então, o que é que te passou pela cabeça para você ter essa coragem, essa valentia de... A gente está falando de 30 anos atrás. A gente está falando de um momento muito mais difícil, mudança de moeda, tudo isso. O que é que foi que... A crise. E eu quero comentar uma coisa antes dele falar, que é o seguinte, naquela época não existia essa história de franquia, não. Não. A loja própria, né? Não, então, não existia esse negócio de loja de era todo fábrica, dele também, né? Não existia esse conceito no Brasil. Então, na verdade, ele foi uma pessoa totalmente disruptiva para aquela época. Não só para Lupo, Como mas para o mercado enquanto franquias. É verdade. Depois vieram outras tantas marcas que vieram atrás da gente quando a gente já estava começando a ficar consolidado. Vieram outras marcas que não cabe aqui falar os nomes, que não precisa, mas vieram outras que vieram a reboque da Lupo, né? E aí quando eu entrei na Lupo nessa época, você estava me perguntando, a gente estava numa crise. Não, eu já estava lá, já era representante. A coisa estava muito feia. Aí a doutora Liliana entrou para arrumar a casa e realmente arrumou. Eu tenho até orgulho disso tudo, porque ela é casca grossa. Eu fico até emocionado de falar. Ela assumiu ali quando poucos assumiriam, né? E estava com uma dívida enorme e ela conseguiu controlar. Na verdade, eu não sei nem como é que ela fez isso, mas ela mandou a gente embora, infelizmente, quando tinha necessidade. Renegociou as dívidas, não sei se era com fornecedores, com banco. E aí a gente começou a respirar. E eu me lembro que, na época, eu estava atendendo ela como representante. Aí eu fui atender a loja americana, que era meu principal cliente. E a gente precisava fazer uma venda, a gente precisava vender 250 mil dúzias naquele mês, porque a gente precisava vender. A Lu precisava de ter esse número na fábrica para poder sustentar a operação. E eu me lembro que a gente era dia 15, dia 20, e aí não estava, a gente tinha, sei lá, 50 mil dúzias vendidas. E aí nós fomos para a Americana. Fui eu, o gerente na época, e um diretor que era o Valkyrie na época. Aí, na verdade, aí eu participei de toda essa situação. Na época a gente vendeu 90 mil dúzias e depois ainda vendemos mais 30 mil dúzias uma marca, da outra marca que a gente tinha, que eu esqueci o nome agora, acho que era Eureka, se não me falha a memória, mas eu esqueci. Eu acho que era esse nome mesmo. Não era não, era outro, mas enfim, nem me lembro. Eu sei que eu na verdade, eu participei, eu nem fui, eu estava lá junto, só participando. Que a negociação nessa época você morava no Rio? Eu sempre morei no Rio. Sempre morou no Rio? Morei no Rio. E aí a gente participou, enfim, a gente vendeu 90 mil dúzias e mais 30 da outra marca que a gente tinha, que era uma segunda marca, que eu esqueci o nome. E tem muito tempo já, né, cara? Tem 43 anos. Mas era para lembrar. E aí pronto, aí deu um gás, e aí foi um gás que recuperou um pouco a fábrica, deu moral e a gente continua crescendo, graças à doutora Liliana. Isso ainda antes de montar a primeira loja sua. Tá. Aí depois que eu achei que a americana ia quebrar, que já tá mal das pernas, como tá até hoje, mas nunca quebrou, não sei como, ainda bem, né? E aí eu resolvi montar a primeira loja, pedi autorização da fábrica, ou atendi o Mercosul, né? Que era o que estava acontecendo na época, o Fernando Henrique estava abrindo o mercado e tal. Ainda bem que eu não fui, né? Porque o Mercosul não deu em nada, não foi bom. E aí pedi para montar a primeira loja, eu montei a primeira loja no Rio, que foi no Shopping Tijuca, e além disso, a Lupo já tinha, e nessa época a Lupo já tinha uma loja dela no Shopping D, que era uma loja de fábrica. Aí quando eu tive essa visão, eu falei, pô, vou montar uma também, perguntar se pode. Aí montei. Aí a loja foi andando, quer dizer, o corredor do Shopping Tijuca completamente vazio, aí foi andando, aí eu conseguia ir sobrevivendo, só tirando o necessário, papai. Vendi telefone, vendi carro, assim, o celular valia. E o Shopping Tijuca na época era péssimo. Hoje é um dos melhores, se não o melhor shopping do Rio de Janeiro. Não tinha loja nenhuma. No meu corredor tinha 5 lojas, eram 30, e só tinham 5 lojas, era a maior doideira. E aí eu me esqueci que eu tinha acabado de falar, hein? Enfim. Mas aí o shopping andou e as coisas foram acontecendo, eu só fui. Lembrei, vendi celular, cara. Celular valia, sei lá, 3 mil reais. Sei lá, 4 mil. Vendi um carro que eu tinha comprado até da Lupo, era de diretoria e tal, era um Santana. Vendi tudo, cara, fiquei a pé. Eu ia de, sei lá como que eu ia pro Shopping Tijuca.
E aí, talvez de metrô e tal. Mas aí montei a primeira loja. Acreditando no projeto. Completamente. A Agora, gente tinha produto. a gente tinha produto. então, A Lupo tem produto. Como que foi para a segunda loja? A segunda loja foi com um cara, chegou pra mim, eu tinha uma caixa, era igual supermercado. O cara pegava, tinha uma cestinha, fazia as compras, ia na frente do caixa, que era na porta da loja, aí dava uma pancada na loja, dava no meu. Não, botava botava a mercadoria e eu pagava. Eu me lembro até que uma vez o doutor da Liliana foi lá pra ver a loja, tava aí, pô, Cremona, esse letreiro tá muito ruim. Na verdade não era nem letreiro, era um adesivo escrito Lupo numa parede azul, muito doido. Mas é o que tínhamos, né, cara? Então eu ia me adaptando. Aí um cara, uma terça-feira, uma segunda-feira, eu tava lá sozinho na loja, um terror danado, trocando Kennedy, caraca, socorro, tocando aquele saxofonezinho, eu fui quase entrando em depressão, quase chorando, meu Deus, pra que eu fiz isso? Eu quero voltar pra representante e tal, mas quase entrando em pânico. Aí chegou um cara e deu uma pancada na mesa, falou assim, porra, Cremona, não vai montar a segunda loja? Eu falei, porra, como? Eu não consigo nem cuidar da primeira, como é que eu vou montar a segunda? A moleta, meu irmão. Ele tem a opção da moleta, de usar de desculpa, não. E aí quando o cara te estimulou a abrir a segunda? Aí eu fui pro Nova América. Aí fui pro Nova América. Na manhã também, montei a loja. Contra a tendência total, né? Aí eu fazia a obra, eu ficava lá de noite, comprava os pisos, etc e tal. Aí o piso era mal colocado, depois subia assim, cara, muito doido. Aí tinha que fazer de noite de novo pra consertar. É isso, amigo. Varejista tem que ser com raça de pão. E aí o que aconteceu foi o seguinte, aí eu já fazia alguma coisa assim, tipo, não era bem atacado, mas era tipo uma peça e 6 peças. Compra uma peça é tanto, 6 peças dá um desconto de tanto, ou 5 peças, 6 peças. Daí conheci o André, que ele na época, ele já ainda não era cama, mesa e banho. Aí ele chegava, na época ele é até meu concorrente, aspas, mas não era, porque ele vendia lingerie e tal, mas ele muito maneiro chegou pra mim e falou assim, porra, Marquinhos, tem que botar uns adesivos na frente, bota aqueles sempre teve esse estilo, de gostar de ajudar, André? Muito, não sei, cara. Eu acho que foi o primeiro que você ajudou, fui eu, né, cara? Você, Batata, e por aí foi. Não, mas a gente era muito amigo, então trocava muita ideia. Eu não sei se eu fui o primeiro, isso que eu ia falar, mas ajudava muito, cara. Aí chegava lá pra mim e falei, mano, tem que fazer isso assim, bota na vitrine 1, 3 e 6. Eu falei, porra, meu irmão. Aí ele chegava pra mim assim, se você não botar, eu vou mandar fazer. Olha que loucura, cara. Olha que maneiro. Se você não lembra disso, né, cara? Se você não botar, eu vou mandar fazer. Eu botava tudo amarelo e azul, que eram as cores da Lupo. Chamava atenção, vitrine, Era maneiro pra caramba, era muito legal. Aí a coisa foi fluindo, e aí começaram a surgir outras franquias, né? E aí apareceu uma franquia que foi no Rio Sul, curioso que eu atendi a Zona Sul quando era representante, e esse rapaz que montou a loja, rapaz não, que já tá velho também, que montou a loja aqui no Rio Sul, ele atendia a Tijuca. Aí trocamos as exposições. Aí a coisa começou a fluir, começou a andar, e aí sai pra frente. E aí me conta, hoje, Lupo, 800 franquias, está entre as 30 maiores franquias do Brasil. Muito orgulho, muito orgulho. Mas o que é que você acha que fundamental, você do ponto de vista de alguém que participou dessa construção, para essa distribuição de franquia, o que é que você fosse destacar assim, 2, 3 pontos, que é isso, são esses pontos aqui que fizeram a Lupo chegar onde chegou. Detalhe, uma empresa que continua crescendo, com caixa sólido, uma empresa que vai na contramão de muita coisa que a gente vê no Brasil. A gente vê um oceano azul quando a gente fala em Lupo Sport agora vindo arrebentando também. Quais são os pontos que você acha que é fundamental para esse crescimento? Fundamental, acho que é a qualidade do produto, atualização permanente. A Lupo não para, cada vez cresce mais. Investir em tecnologia. Tecnologia, produto, muito produto. Cada vez a gente tem mais produto. Sempre nichos diferentes, cria outros nichos de mercado. Exatamente, é isso mesmo. Isso, bem observado. E a outra coisa que é fundamental, a qualidade na entrega. A entrega, a Lupo entrega 91% do que a gente compra. Não tem ruptura. Não tem ruptura. Antigamente era muito melhor, né? Que eu comprava uma semana, André. E isso é respeito ao franqueado, ou não, André? Porque o franqueado sabe que tem um back, tem uma retaguarda que ele pode confiar. Ele tá lá na ponta, cara, trocando tiro. Imagina, o André falou algo hoje muito curioso, que eu concordo, inclusive, 100%, principalmente da forma que ele colocou, que as pessoas falam muito em crise, em problema, e aí ele até levantou. Por que vocês não estão vendendo? Ah, porque choveu, porque o fogo, porque é o clima, o governo, A, B, C, D, um monte de problema externo. Só que a solução de tudo isso
se resume no produto. Você tem um produto bom para vender, tem qualidade, tem estoque, Tem exposição. tem exposição, que é aquilo que você falou. E a gente tem até, sabe o que agora? A gente tem até pessoas para fazer a vitrine. Então toda semana chega a vitrine pronta. Cara, não tem que fazer mais nada. Só tem que fazer as obrigações que são mandadas. A fábrica manda tudo pronto. A gente só tem que mastigar. Isso é cuidado com o franqueado. Porra, isso é total. Pois é. Eu, quando eu fazia as coisas, eu fazia tudo. Cara, eu não queria nem usar pé de meia para botar meia a primeira loja. Não queria nem usar meia no pezinho de meia, que a gente chama aqueles pés de gesso. Senão eu ia gastar a meia. Como é que eu ia vender aquela meia depois? Olha que visão. Não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma. Cremona, você está nos ajudando a entender aos poucos, porque é o que eu disse. Meu objetivo com esse vídeo, com esse documentário que a gente está fazendo aqui da Lupo, era entender como que uma empresa não só resistiu a 104 anos de história, como ela conseguiu crescer. Eu tenho orgulho crescendo. Eu tenho orgulho de participar disso tudo, porque eu estou 43 anos na fábrica. Quase então eu vi metade tudo, é quase metade. Eu vi tudo. Eu sei que tem muita gente, tem outros amigos que já estão há até mais tempo. Mas eu tenho muito orgulho de ter visto muita coisa, de continuar vendo a Lupo crescer. É muito interessante, cara. Facilita muito pra gente. Eu vou comentar uma coisa que eu estou do lado de fora, eu sou testemunho ocular de tudo que acontece com a Lupo, porque desde quando eu fiz amizade com o Marquinhos, eu tenho muito carinho pela marca. Todo passo a passo que eu vejo da Lupo, ela está sempre olhando para mercados do lado dela, onde tem a sinergia com o negócio dela, então ela vai criando novos mini-mundos dentro das lojas. Né? Criou a história de marca, depois criou a história de lingerie, criou a história de cueca, desenvolveu, criou a história da Lupo Sport. Cara, e as escalas, as aquisições da Lupo foram muito certeiras, pô. Quando você vê, não sei se você está acompanhando, a escala. Tirou a escala do mercado, quer dizer, ficou com a Lupo, né? Cara, tirou dos outros e a ficou com a escala, fábrica. ela está crescendo no digital, no e-commerce, 30%, 40% ao mês. Que loucura. Porque trouxe o modelo de gestão, de olhar para o mercado, de olhar para o produto, trouxe a identidade, a cultura Lupo para o negócio. Uma cultura forte, o negócio pode até não ser tão bom assim, mas uma cultura forte, meu irmão, trazendo produto, respeito ao franqueado, vitrine, entrega, esquece, vai embora, não tem crise. Porque você vai estar criando na crise o tempo todo. Está cada vez mais fácil, né, pra gente trabalhar. Então agora a Lupo... Está cada vez mais fácil. Vai de contra o que todo mundo acredita. É exatamente isso. Mas foi ralado. É exatamente isso. O pessoal está dizendo que está difícil, que está em crise. É porque você não tinha loja na década de 90. Não tinha. Porque você não tinha loja na década que o governo mudava de moeda, de mudança de moeda. Que você viveu tudo isso. Entende? Então hoje, amigo, tá muito mais fácil. É impressionante. Quando eu vejo isso tudo, parece que foi ontem. Eu penso que eu não tô velho, mas estou, né? Já tem, não, velho eu não tô, mas tô com um tempo de estrada, né? Mas foi tudo muito rápido, Cremona, parabéns e obrigado. Obrigado você. Porque histórias como essa, bicho, não pode ficar guardadas. E a gente vou fazer força para fazer essa história chegar longe. Não, eu, como amigo desse rapaz aqui, eu posso garantir para você que muito do que a Lupo construiu de trabalho, de franquia, deva-se a coragem desse menino. Obrigado. Gostei do menino. É isso. É jovem. Meu menino tá aqui, O cara arrebentou o joelho pulando, escutando rock. É jovem, o cara é jovem. Cremona, obrigado, viu, irmão? Cara. Parabéns Obrigado pela história, viu? Muito obrigado. Certeza que vai inspirar muita gente. Valeu que bom. demais. Tomara. Eu, o André, a Lupo e o Brasil agradecem. Muito obrigado a vocês. Obrigado, meu irmão. Estou aqui novamente com o Rogério. Rogério, estou encantado com a Lupo, né? E uma coisa que me gerou até... Eu conheci a marca como usuário, satisfeito que sou. Depois a gente fez a live shop da Lupo Sport, fechamos para fazer a live shop da Scala. Só que eu não tinha ideia do que eu ia encontrar aqui. Eu imaginava, mas superou todas as expectativas. Eu queria te ouvir um pouco, uma coisa que me chamou a atenção, né? Que alguns valores a gente viu que foram preservados, por conta que a minha missão, uma das principais missões que eu tenho aqui era
entender e descobrir o que é que uma empresa fez para conseguir resistir a 100 anos de história no Brasil. A gente sabe que é um país que os ventos sopram e mudam muito rápido, passou por várias crises, recessões, por grandes crises, e a Lupo está aqui e a gente percebe que cada crise serviu para ela crescer ainda mais. Então me fala, o que é que você acha que tem por trás desse segredo? Ô Rafa, eu acredito que são os valores que estão intrínsecos na nossa cultura e que faz realmente a gente ter essa perpetuidade, sabe? Então, veja bem, nós temos um valor muito forte, que é fazer bem feito, a excelência em produzir um excelente produto, uma excelência em atender o cliente da melhor forma possível. A gente também tem uma cultura de simplicidade, sabe? De pegar aquilo que é complexo e trazer para uma simplicidade que dá mais agilidade no processo. Eu percebi que, baseado nos anos que foram passando, vocês não pararam de profissionalizar a gestão. E como que se profissionaliza a gestão sem perder essa eficiência, essa velocidade? É cultura. Eu acho que primeiro é qualificação. Acho que você teve a oportunidade de andar aqui. Muito descentralização, né? Descentralização, muito conhecimento. A gente tem escola aqui dentro do Sistema S, então o tempo todo capacitando as pessoas para níveis técnicos. A gente também tem pessoas incríveis aqui com capacidade extraordinária para tocar as áreas importantes da empresa. E quando você pega capacitação e você desenvolve uma governança capaz de dar agilidade no negócio, isso fica simples no dia a dia das coisas acontecerem. E a simplicidade é uma coisa que eu quero que você comente aqui. O Rogério estava me contando em off que quando ele chegou na Lupo, cara, você é formado em quê? Eu sou formado em gestão, administração. Em gestão e administração, e era o cara das planilhas complexas, aqueles estudos, e ele disse, cara, eu quero mostrar serviço lá na Lupo. Conta aí a história, você chegou com uma planilha gigante, conta aí. Quando eu vim da academia, eu trabalhei uns 8 anos na Universidade Estadual de Goiás. E vim para a Lupo, trabalhei numa empresa lá também, lá eu conciliava as duas áreas e vim para cá. E eu não sei te dizer ali quanto tempo depois que eu cheguei, a gente falou, vamos melhorar o modelo de negócio de um quiosque que a gente tinha. E cara, aí naquele momento, você tem uma formação sólida, tinha um mestrado em modelos econométricos. Falei, cara, de fato, eu vou fazer a melhor análise de viabilidade desse negócio. E aí, cara, desenhei aquele business plan maravilhoso que você olhava da NASA, né? Mas que só você entendia, exatamente, né? Número para todo lado. Eu cheguei na época na Liliana, né, para apresentar, e eu lembro disso porque são lições que a gente aprende, né? Sim. Ela falou assim, Rogério, eu vou olhar esse business plan, mas quando você conseguir colocar em meia página 4, o que quer dizer isso? Simplicidade. A simplicidade é um valor que está inserido na nossa cultura. Então, esse tipo de comportamento é o que todo dia está oxigenando a gente aqui. Quer dizer, você ter bastante conteúdo, ser uma pessoa que está sempre aprendendo, mas ser simples ao mesmo tempo. Sim, porque uma coisa que me chamou a atenção também foi que hoje a Lupo não é mais só Lupo, né? Existem outras marcas envolvidas e entre elas marcas que vocês compraram no meio desse processo. Essas compras foram mais recentes, né? Acho que depois de 2010 para cá. É isso? Me corrija se eu estou errado. É isso mesmo, Rafa. A gente ali A grande aquisição da Grupo foi a Trifil? Foi o grupo Scalina, que vem Trifil e Scala em 2016. Tá, essa jornada começa mais ou menos ali no início dos anos 90, quando a Liliana assume, né? Tá. E naquele momento nós íamos ser comprados pelo grupo Scalina. E a Liliana se organiza, pede um tempo ali para organizar o grupo Lupo. E esse ano está até hoje. E aí o que ela faz? Ali ela consegue colocar o modelo dela de gestão. Então vamos lá, presta atenção nessa história é boa. Na década de 90, a Lupo ia ser comprada pelo grupo Scalina. Isso, exatamente. Tá? Exatamente. E ela disse, não, antes de vender... Vamos arrumar a casa. Deixa eu arrumar a casa para valorizar esse negócio. Para valorizar e vender. Exatamente. E aí o tempo passa. Quando é em 2016... a gente faz a aquisição do grupo Scalina, que vem dentro a marca Scala e a marca Trifil. Ou seja, o comprador comprou o vendedor e hoje Scala e Trifil também são grandes potências no Brasil. Isso, faz parte do nosso grupo de marca. Faz parte do grupo, hoje com padrão de qualidade Lupo e crescendo também, né? Eu vi ali no grupo, tanto o grupo Scala, falando de dados de e-commerce, né? Que é onde eu estou aqui mais envolvido com a turma.
tá crescendo também 100% ao ano, bicho, o e-commerce da Scala. E com simetria para fazer muito mais. Exatamente. Eu acho que a Scala tem se posicionado como uma marca feminina que tem sendo um grande diferencial. Acho que ao longo dos próximos anos muita coisa vai acontecer na Scala. E a Trifil já era uma grande marca, né? Já tinha um brand muito forte. Mas vocês mudaram completamente a tecnologia da Trifil, não foi? Dos produtos. A gente tem... Trouxeram a Lupo a tecnologia Lupo para a gente não vou falar que trouxe tudo, mas a Lupo sempre com o olhar ali de evoluir o produto, tá? Com certeza tá o time ali observando e fazendo as evoluções necessárias para atender o mercado. E o desafio nosso, né, eu acho que como é fazer essa arquitetura de marca funcionar bem, cada um posicionado no seu público e cada um atendendo ali, gerando uma experiência positiva no seu público. Maravilha. Rogério, sensacional, muito bom. Eu acredito que, assim como eu, que estou impactado com tudo que eu vi aqui, a turma que está assistindo também deve estar muito impactada. Quero que você deixe aqui um comentário, fala qual foi o principal insight que você conseguiu carregar. Não deixe de se inscrever no canal. Afinal de contas, conteúdos feito esse aqui, a partir de agora vai ter um monte. Nosso objetivo é encontrar empresas genuinamente brasileiras, empresas que têm feito a diferença no Brasil, empresas que têm deixado um legado, que eu acho que o legado... Qual que é o principal legado que você vê que a Lupo deixa para o Brasil, deixa para os seus colaboradores, deixa para o empreendedor brasileiro? É deixar uma cultura forte. Eu acho que quando você constrói uma cultura forte em uma empresa, ela vai vencer qualquer obstáculo. Vai vir problemas de mercado, vai vir crises mundiais, e quando você deixa uma cultura forte, ela vence, ela é mais vencedora. forte. Sensacional. Eu acho que é isso. Eu pude ver isso aqui em loco, né? Vocês puderam ver também, quem acompanhou aí viu. Me sinto muito feliz, afinal de contas, a Lupo sempre foi uma marca muito reservada, né? Poucos conteúdos, a gente encontra a Lupo abrindo o que abriu. Acho que nunca teve ninguém que conseguiu tantos conteúdos bacanas aqui de dentro. E agora vocês estão tendo assim acesso a conteúdo exclusivo, tá? Então, espero que tenha servido aí para você se motivar, você se inspirar. Feito eu, estou saindo daqui extremamente inspirado, energizado, para que esse ano 2026 a gente consiga vencer os desafios, tá bom? Então, Rogério, valeu. Obrigado. Você. Tamo junto. Tamo junto. Já sabe, né? O André disse que era para vir aqui lhe convidar para um café lá com ele, café com Pivete. Tô indo. Bora bater essa agenda para você visitar os franqueados do Rio. Como que é o Cremona. Isso. Vamos visitar lá o Cremona, lá no Rio. E a gente vai lá no café com Pivete. Não tenho dúvida. Fechou? Tamo junto. Valeu. Valeu. Fique com Deus.